Bom dia. Bem-vindos de volta aqui à nova reunião mensal do GAC, a penúltima do ano. Ainda temos mais uma aí com o Outlook para 2022. E, como sempre, tenho o prazer aqui de estar com meus dois colegas, Arthur Wishman, que é o CIO Global da XP Advisory, e o Thiago Faveri aqui em Miami comigo, Head de Investimentos para Mercados Internacionais da XP Advisory. A agenda do meu lado hoje, eu vou dar uma visão de onde estamos e para onde vamos em termos macro de mercado, mas focando exatamente nas partes que me preocupam mais. Em resumo, comparado com o que eu esperaria que fosse novembro de 2021, há um ano atrás, ou vamos dizer em junho de 2020, eu acho que terminamos com um resultado realmente extraordinário em matéria de tanto de crescimento como também em termos de mercado financeiro, especialmente passando dos 20%, tanto S&P como Nasdaq também, e o índice de Sharpe também excelente, então uma proporção de retorno e risco próxima a 1,5, então realmente um resultado realmente muito bom, e até algumas classes de ativos que eu temia um pouco mais de renda fixa, na parte de high yield ainda teve um pouco de margem e muita atividade na parte de commodities. A volatilidade, comparado com 2020, caiu, mas ainda é por um padrão com grau de intervenção, ou seja, uma economia quase que no estado de coma, anestesiada, entubada, que nem era nos anos 2010, 2012, com um regime de vol de 10%, 11%, a vol continua elevada, acima de 17%, entre 17% e 18%, mas eu acho que foi um resultado extraordinário. Mas algumas coisas que chamam a atenção, acho que a parte de descasamento entre o que você vê em termos de renda fixa e especialmente em termos de renda variável, chama a atenção, especialmente no que diz respeito ao 10-year americano, que vem tentando embutir um ciclo de alta a partir de 2022, ou seja, a normalização, o lift-off, mas não muito. E isso eu acho que realmente o que para mim salta aos olhos, eu vou entrar um pouco em detalhes sobre a yield curve americana, mas estamos aqui rodando por volta de 1,55, 1,60, chegamos a bater 1,40 2 semanas atrás, e com os números de inflação dessa semana tivemos uma pequena abertura das taxas, mas a resposta é muito simples, ou seja, você faz a matemática e soma a expansão monetária através dos programas de compra de ativo pelo Fed, é da ordem de 1,3 trilhões de dólares, e do ECB de 0,7 trilhões, você dá 2 trilhões de dólares, 2,3 trilhões de dólares. Isso é muito próximo ao tamanho total da base monetária dos Estados Unidos há 15 anos atrás, ou seja, isso aí, o fluxo de oferta de base monetária, e ainda você tem que multiplicar pelo multiplicador, você pode ter a ordem de grandeza do dilúvio de liquidez, e para mim é muito claro que excesso de oferta monetária, por um lado, tem sido absorvido por um aumento temporário pela demanda por moeda, por empresas e por pessoas físicas, mas essa demanda está diminuindo, e é um poder de compra pelo lado do setor privado enorme, que vai se traduzir numa expansão de demanda agregada no ano que vem, que é bom, que vai gerar crescimento, e também vai levar a uma expansão de crédito na medida que os indivíduos queimarem aquele colchão de poupança que eles têm. Então, o que fica muito claro que esse excesso de oferta monetária ele vai começar a se traduzir por um excesso de demanda por bens e serviços, que se traduz em inflação, e da mesma maneira você continua tendo esse excesso de oferta monetária. Hoje ele tem se transformado em um excesso de demanda por ativos financeiros, e por aí as expansões de múltiplos, e por isso que os ativos em geral estão caros. Eu acho que a perspectiva de 2022 é boa, eu sou mais otimista do que alguns analistas que ficaram muito preocupados com a desaceleração muito clara ao longo dos últimos 4, 6 meses, mas a minha opinião é que a demanda continua sendo muito forte, e eu acho que calibrada num ponto certo, ou seja, o setor privado vai tomar conta do negócio, não só em termos de famílias recuperando renda através da taxa de desemprego que continua a cair para 4,6, caiu muito,
e, ao mesmo tempo, você vai ter um certo estímulo fiscal, mas de uma magnitude que cabe dentro de uma economia equilibrada sob o ponto de vista macro, especialmente focado para a parte de infraestrutura. Então, você tem demanda, você tem aumento de renda, você tem aumento de salários, você tem essa poupança que vai ser gasta, você tem essa pequena injeção fiscal. Eu acho que você vai ter, na medida que você consiga resolver esses problemas de gargalo, logística, você vai ter talvez uma oferta agregada um pouco menos inelástica, e com isso diminua a pressão sobre a inflação. E o fato que você tem essa expansão da demanda, mas ela não se traduz em crescimento, pelo contrário, ele caiu, e ele se traduz estritamente em inflação, que é o que eu vou abordar daqui a pouquinho. Mas eu acho que o quadro é um quadro que poderia ser resolvido. Finalmente, o governo Biden está começando a tentar coordenar com o setor privado, com toda a área de logística, mas deveria ter uma coordenação mais internacional também, porque esses problemas talvez não se resolvam tão imediatamente, e esse que é o grande risco do cenário, que poderia gerar um crescimento de recuperação depois da caída do segundo semestre. Eu acho que vamos voltar a ver os Estados Unidos crescendo ao dobro do PIB potencial, próximo a 4%, e a economia mundial crescendo próximo a 4,5%, que é acima do PIB potencial da economia mundial também. Então, o cérebro tende a extrapolar. Tivemos um crescimento muito baixo no terceiro TRI, vamos para zero, vamos entrar numa recessão. Longe disso, eu acho que a gente tem, na realidade, se tiver que escolher um problema, o problema latente e que poderia se materializar no ano que vem é de inflação, e o risco que eu vejo maior é como você vai ter os bancos centrais lidando com seus problemas de normalização. O Fed já largou com o tapering, ele vai começar a reduzir o programa de compras, e para meados do ano que vem, você já não tem mais essa pressão de demanda que está segurando a yield curve americana, e ela pode responder muito para cima em função de expectativas desancoradas da inflação e voltar a começar a embutir os aumentos de Fed Funds que o Fed vem telegrafando. Então, deixa eu só passar uma série de slides. Então, olhando a parte de inflação, salários e yield curve. Então, o que me preocupa exatamente é que na margem você tem um aumento muito forte de inflação, especialmente na parte de índice de preço ao consumidor, e você vê um crescimento para outubro de 6,2 year over year, e é um processo generalizado, ou seja, você tem alguns itens como energia que está muito acima, de matérias-primas também, e você tem esse problema de medição de supressão de inflação de moradia, que eventualmente ainda pode explodir. Então, eu acho que ainda você tem uma persistência da inflação, de você ter alguns meses, e na minha opinião, na margem, não só ela vai ser mais prolongada, como você ainda tem pela frente meses de inflação ruim. E o fato de que você vai começar a comparar year over year com meses que subiu em 2021, não faz muito sentido. Assim, pode até começar a cair quando você começar a comparar março, junho, mas a inflação anualizada vai ir em direção a 10%, que é muito preocupante. E ela já está próxima a 10%, altíssima no mês de outubro, e tem a ver muito com esse problema de escassez. Mas essa história de escassez, para mim, não me convence completamente. Quer dizer, eu acho que, para mim, parte disso é exatamente o fato que a oferta é altamente inelástica, e você tem uma questão de expansão de demanda, que, por um lado, é saudável, mas esse excesso de oferta monetária ele está gerando a demanda e está exacerbando em termos de inflação. Então, se a gente conseguir normalizar a oferta agregada e ela passar a ser mais elástica, você tem um pouquinho mais de PIB e um pouquinho menos de inflação, e a gente pode entrar num lugar melhor. A mediana de expectativas, que vinha bem ancorada, mostra uma desancoragem na margem. Isso aqui são números do Fed de Nova York, com uma tendência já, e aqui mostra a dispersão, chegando a um máximo de quase que 8,5%, mas uma tendência muito forte nos últimos 2 meses de subir. E a gente vem comentando os salários que vinham subindo em termos nominais, mas não me preocupava, porque pareciam realmente moderadas, altas, comparado com a inflação.
mas especialmente no segmento de mão de obra com um grau de qualificação menor, especialmente aqueles diaristas, você tem um aumento na margem entre 5% a 6%, e, na realidade, você tem um problema de falta de oferta de mão de obra, porque o salário, digamos, o preço sombra de salário ao qual famílias e trabalhadores gostariam de trabalhar está muito acima da oferta que está sendo dada pelas empresas. Então, eu acho que essa pressão salarial ela vai continuar e vai comer margem de empresas e vai acabar contribuindo para um feedback negativo de mais salário, mais inflação, mais salários. Então, eu acho que o Fed tem um trabalho muito difícil pela frente e que me deixa muito claro que você tem o lift-off talvez em meados do ano que vem ou talvez até antes. O mercado começa a precificar julho de 2022, eu acho que é uma possibilidade de vermos antes. E aqui eu acho que o resumo da história, que mostra que o fato que você tem, olhando aqui embaixo, um total de compra de ativos pelo Fed e o ECB de 2 trilhões de dólares, que é uma oferta de base monetária há 10 anos atrás, ela comprime, como mostram essas curvas azuis aqui, que em vez de você estar na curva vermelha, e o que é a curva vermelha? É o Fed dizendo, galera, é isso aqui que eu vou fazer em matéria de Fed Funds. Então, quando você olha o comunicado do Fed com as suas projeções dos dot plots, na linha verde aqui são as medianas de projeção do Fed, 0,3 para 2022, com um máximo de 0,6, 1% em 2023, 1,8 em 3 anos, e 2,5% para 3% máximo para a taxa nominal de equilíbrio de Fed Funds para daqui a 5 anos. E não é o que você vê na curva. Então, essas barras vermelhas é a mediana das projeções de Fed Funds daqueles 16 diretores que votam no FOMC, e a yield curve está muito abaixo, você tem praticamente 100 pontos base na parte de 10-year, e em parte é devido a essa intervenção excessiva, essa distorção de yields que é causada pela demanda, mas isso vai desaparecer, poderíamos ter mais inflação, talvez essas medianas de projeção do Fed, você tenha um aumento daqueles diretores que estão votando para 2022 em mais. Eu acho que a gente vai acabar tendo, na realidade, um aumento entre 0,75 e 1 ponto percentual de aumento de Fed Funds, devido à inflação, que provavelmente podem controlar, mas eu acho que tem muito ainda pela frente para vir em matéria de atividade na parte de yield curve, que está suprimida pela presença do Fed. Isso é muito importante, porque bolsa bem, a expectativa de retornos em talvez 8%, 10%, 6%, que dá um Sharpe ratio de mais ou menos meio, mas você tem um event risk, que é inflação e normalização das condições monetárias, que pode, até agora, foi extremamente ordenada. Achei a participação e a apresentação do Fed, do Powell, magistral, do Tapering Program, mas lift-off pode ser coisa séria, e se de fato a inflação estiver pressionando sem termos a solução do problema de gargalos, poderíamos ter um risco, um cenário que, em princípio, para 2022 é bom, de menos retornos, com Sharpe ratio aí por volta de inflação, normalização e yield curve, para mim, sob o ponto de vista de mercado e macro, é o risco principal. Obrigado, passo a palavra então para o Arthur. Obrigado, Paulo, obrigado a todos vocês. Hoje eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente, gente. Eu vou tentar fazer aqui, contar uma historinha de como é que a gente vê uma filosofia de investimento, que é Value Investing, e como é que esse Value Investing, por todas as suas fases ao longo do tempo, né, mudou a carreira do principal, assim, do investidor, que é icônico quando a gente fala de Value Investing, que é o Buffett, e o que isso tem para dizer para a gente hoje, né? O que a gente pode auferir usando aqueles preceitos de Value Investing sobre como o mercado hoje está, se ele está caro. A gente vai falar da jornada do Value Investing. Value Investing é uma disciplina, e aqui eu já vou entrar na primeira controvérsia, tá? Assim, vai ser uma apresentação controversa, eu já vou te dizer, se você tiver um Value Investing clássico aqui, assistindo a gente, ele vai querer me dar um tiro, né? Porque Value Investing clássico, normalmente as pessoas só associam ao Ben Graham,
né? Mas, na verdade, quando você olha o que o Buffett fez ao longo do tempo, ele foi migrando, e a gente vai ver quais as fases do Value Investing, o que cada uma delas preconiza, ou seja, o que cada uma delas defende, como é que a gente olha empresas, como é que a gente avalia empresas, né? O Ben Graham, o Philip Fisher. A gente vai entrar um pouquinho no campo acadêmico, porque o Modigliani e Miller deram uma contribuição para como é que a gente vê a avaliação de empresas, né? E a gente vai ver essa última fase, que aí sim, se você for um velho investor clássico e eu começar a falar para vocês de economia de rede, etc., aí você me joga do 29º andar, tá? Mas, não obstante, tem uma turma, especialmente lá em Nova York, Bill Miller, pessoal ex-Legg Mason, tal, que se considera velho investing e que investiu na Google, tal, e o próprio investimento do Buffett na Apple, em algum momento, tem alguma coisa a ver com o reconhecimento de que o velho investing também estava mudando e que eles precisavam adaptar alguns preceitos a isso. E a gente termina vendo como é que tudo isso se encaixa hoje, tá? Então vamos lá, assim, vamos para variar, a gente vai fazer a alusão aqui, de novo, né, assim, a pessoas que já estudaram isso muito mais e que já se aprofundaram muito melhor nisso. Esses livros aqui são os 4 absolutamente, eu acho que essenciais para quem quer entender um pouco isso. O Security Analysis, poxa, Graham Dodd, 1934, é o livro clássico que começou todo o processo de análise, todo o processo de análise de empresa, de tentar avaliar uma empresa, né? A primeira tentativa de tentar quantificar quanto vale uma empresa que não fosse por fatores puramente psicológicos, eu acho que vai subir, eu acho que vai cair, essa empresa está indo bem, essa empresa está indo mal, veio do Graham Dodd. São 1.500 páginas, então assim, é um tijolo que leva um determinado tempo para ler, mas é absolutamente essencial, e se alguém estiver interessado, eu recomendo a 6ª edição, porque a 6ª edição veio com os comentários. Primeiro ela vem com o prefácio do Buffett, né? O Buffett fala que esse é o livro mais influencial, esse e o Intelligent Investor são os livros que mais influenciaram a cabeça dele como investidor, e ele vem com os comentários do Seth Klarman, do Grant, do Bruce Greenwald, de uma série de outras pessoas. Tá? Depois a gente vai para um livro de 1957, que é o livro do Philip Fisher, tá? Que é o Common Stocks and Uncommon Profits, e a gente vai ver como é que o Buffett foi transicionando, né, de Ben Graham para Fisher ao longo do tempo. Tá? O terceiro livro, que é o Value Investing, né, From Graham to Buffett and Beyond, que é do professor do Bruce Greenwald, que tinha a cadeira do Ben Graham de Columbia de Value Investing até pouco tempo atrás, agora ele já se aposentou, e nesse caso eu compraria a 2ª edição, porque a primeira edição, e para quem já fez o curso do Bruce Greenwald lá em Columbia, né, ele tinha 2 casos clássicos, né, ele usava o valuation de Walmart, ele usava o valuation de Amazon, e a Amazon era o exemplo dele de uma empresa que deveria ser shorteada, né, e desde que ele falou que a empresa deveria ser shorteada, ela já subiu 10 vezes, multiplicou por 10. Então ele teve a honestidade intelectual de dizer o seguinte, poxa, tem uma coisa errada na minha avaliação da Amazon, o que eu vou fazer? E aí ele escreveu a 2ª versão do Value Investing, justamente para dizer, olha onde eu errei, onde eu durante 20 anos fiquei olhando a Amazon de forma errada. Tá? E o último livro, que é talvez um dos livros mais interessantes que eu tenha lido ultimamente, que é Warren Buffett Inside the Ultimate Money Mind, do Hagstrom, ele pega, e a base toda dessa apresentação vem desse livro, ele pega a filosofia por trás, entendeu, do que o Buffett aplica, e filosofia no campo filosófico mesmo, ele pega os estoicos, ele pega o pragmatismo americano da virada do século XIX para o século XX, e depois ele começa a fazer as fases de investimento, né, a fase Ben Graham, a fase de Philip Fisher, a fase de rede, e ele começa a dissecar a mente do Buffett de como é que ele pensa. É super interessante, é um dos livros mais interessantes que eu já li ultimamente. O próprio Buffett, ele já falou isso, né? Quer dizer, quando você olha, isso em uma carta da Berkshire em 1965, ele falava, olha, eu sou 85% Ben Graham e 15% Philip Fisher. Se ele falasse hoje, e hoje ele fala mais, quer dizer, eu acho que esses percentuais mudariam, acho que o percentual Ben Graham diminuiria bastante,
o percentual Philip Fisher aumentaria bastante e apareceria uma outra categoria, né, que é a categoria no qual a gente encaixa a Apple hoje em dia, alguns dos investimentos um pouco mais diferentes, tá? Mas claramente, quando você associa o Buffett de hoje, você associa muito mais ao Philip Fisher do que ao Ben Graham, tá? Os investimentos em Coca-Cola, em Gillette, em See's Candies, esse tipo de coisa, você associa muito mais ao Fisher do que ao Ben Graham, tá? Mas vamos lá, gente, a fase clássica, né, Ben Graham, década de 30, 40, né, do Classic Value Investing, né? O Ben Graham, no Security Analysis, ele falou, olha, gente, tem 3 fatores para determinar o preço de uma ação, né? Tem os fatores de mercado, que ele falou, olha, isso é técnico, psicologia, é tudo que entra, entendeu, comportamentalmente para influenciar o preço de uma ação. Ele falou, olha, tem fatores de valor intrínseco, que é lucro, dividendo, os ativos, a estrutura de capital da empresa, tudo aquilo que é tangível, tudo aquilo que eu consigo medir com precisão, tá? E ele falou, e tem future value factors, ele falou, tem reputação da gestão, condição competitiva, tal, e aí ele colocava o future value factors entre alguma coisa, entre o market factors e o intrinsic value factors, ou seja, ele não é 100% tangível, mas ele também não é 100% especulativo, né? E o que ele dizia? Ele falou, olha, gente, a gente não consegue dissociar totalmente o que é valor intrínseco e o que é valor futuro, mas vamos fazer o seguinte, vamos focar muito no valor futuro, no valor presente, desculpa, no valor intrínseco, né? Foco no presente. Por quê? Porque o presente eu sei medir, né? A ideia de que, poxa, é melhor um pássaro na mão do que 2 voando. Ele falou assim, olha, eu vou pagar por aquilo que eu consigo medir agora, tá? Como evidência anedótica, o Ben Graham, né, ele não gostava que os analistas que trabalhavam para ele visitassem as empresas, ou que falassem com a gestão das empresas. Ele falou, não, quando você fala com a gestão da empresa, você cria um viés, entendeu? Você cria um viés e esse viés vai prejudicar a isenção da sua análise, né? Quer dizer, ele ia ao extremo, ele não queria nem ver a foto do CEO de uma empresa, do presidente de uma empresa, porque ele falava, não, se eu não gostar da foto, eu vou ficar impressionado, entendeu? Negativamente impressionado por isso. Então, ele ia ao extremo disso, era uma análise única e exclusivamente numérica. Ela era tão única e exclusivamente numérica que os primeiros departamentos de análise de empresa nas casas de análise, nas casas de investimento naquela época, eles não chamavam departamento de análise de empresa, eles chamavam departamento de estatística, que era puramente sobre números, né? Então, qual que era a essência metodológica do Graham Dodds, né? Encontrar ações que negociavam a um valor baixo quando comparado a métricas muito fáceis de serem medidas e métricas presentes, ou seja, ao lucro corrente, ao dividendo, quem negociava abaixo do ativo líquido, entendeu? Esse tipo de coisa, né? Então ele olhava e falou assim, olha, você faz isso, você compra uma ação, você não dá nenhum valor ao futuro, você dá valor aos ativos presentes, né? E além disso, você compra ela abaixo, né? Ou a múltiplos baixos ou abaixo do valor do ativo, né? E essa diferença, ou esse múltiplo baixo, ou você comprando a empresa abaixo ao valor do ativo, te cria uma margem de segurança, porque se você tiver algum erro na tua análise, ele essencialmente fala o seguinte, olha, como você já comprou e pagou menos do que você achava que valia, mesmo que você tenha errado no que você achou que valia, você tem uma margem de segurança. E a margem de segurança é um dos conceitos centrais quando você lê tudo que o Buffett explica, né, tudo que o Buffett fala sobre as empresas nas quais ele investe, ele sempre fala desse conceito de margem de segurança. Ele fala, olha, é super importante, gente, a gente ter uma margem de segurança. Por quê? Porque pode ser que você erre na análise. Se você errar na análise, quando você tem uma margem de segurança, você tem um perfil de retorno assimétrico. Mesmo assim que você tenha errado na análise, a margem de segurança ainda aguenta muito desaforo. Essa foi a ideia central, né? Essa ideia central do Classic Value Investing, né? Década de 30, década de 40, né? Que foi o que dominou o pensamento, entendeu, do Buffett durante bastante tempo, no início da partnership. Aqui estamos falando de Berkshire Hathaway, entendeu? De uma série de empresas que ele comprou simplesmente porque estavam abaixo do valor patrimonial, por exemplo. E o interessante que a Berkshire Hathaway, que era uma empresa têxtil, né? Que deu o nome
a partnership do Buffett, que hoje em dia é um nome mais famoso, foi um investimento que deu errado, né? Ele comprou a empresa têxtil porque ele achava que ela era mais barata do que o valor dos ativos, e ele passou um tempão tentando se livrar daqueles ativos e vender os ativos e tocar uma empresa têxtil na Nova Inglaterra, que acabou dando bastante errado, né? Aí vem o Philip Fisher, a fase 2 do Value Investing, né? E você vê claramente o Buffett transicionando, né? Em 1957, o Fisher escreve aquele livro, Common Stocks and Uncommon Profits, e ele fala, olha, gente, vamos começar a olhar um negócio, vamos começar a olhar o negócio, não vamos começar a olhar a ação. Esse negócio de olhar a ação sobe, desce, não sei o quê, vamos avaliar aquele negócio, tá? E ele fala, olha, os melhores resultados vêm de investir com uma empresa com potencial econômico acima da média e boa gestão. E a gente vai ver qual é o conceito de potencial econômico. Potencial econômico é uma empresa que tem um retorno acima do seu custo de capital. Aqui já entra a história de barreira à entrada, que o Buffett tanto enfatiza, né? Só que quando você pensa filosoficamente no que a gente está dizendo, quando ele fala, olha, valor econômico acima da média e boa gestão, você está olhando para o valor presente e para o valor futuro, né? Porque, poxa, a gestão influencia muito pouco o valor presente de uma empresa. O valor presente de uma empresa, ele é influenciado por atitudes que a gestão tomou no passado. Ou seja, o Fisher já olha para você e fala, não, uma empresa não é só o ativo que ela tem hoje, ela é um ativo futuro também, ela tem ativos futuros, né? E o que é potencial econômico acima da média? Barreira à entrada, marca, gestão, alocação de capital, uma série de coisas, né, que a gente estuda hoje em dia. Né? Ele criou esse termo, eu não sei se foi exatamente ele que criou esse termo, mas foi a primeira vez que eu li esse termo, né? Ele chama de scuttlebutt, né? Que é você tem que obter a maior quantidade de informação possível de fontes qualificadas sobre aquele negócio, né? Então, você tem que falar com os fornecedores, você tem que falar com os clientes, você tem que olhar o meio acadêmico. Aqui lembra um pouco a análise do Porter, do Michael Porter, né, de posto das forças competitivas, etc., né? E, ao contrário do Ben Graham, ele fala, não, você tem que conhecer o máximo possível as empresas que você está investindo. Você tem que falar com o management, você tem que falar com os competidores, com todo mundo. Você tem que ir lá e entender profundamente esse negócio, né? Que aí está ligado a um conceito que o Buffett defende também muito fortemente, que é o conceito do círculo de competência. Fala assim, olha, investe naquilo que você conhece, tá? Investe naquilo que você conhece, porque você tem uma assimetria de informação, você tem um conhecimento sobre esse negócio, você é capaz de julgar o valor daquele negócio melhor do que a média, tá? E o que o Philip Fisher defendia, né? Olha, o melhor negócio é aquele que consegue, sobre um período longo de tempo, entendeu? Investir uma quantidade grande de capital a taxas altas de retorno, né? Ele fala assim, olha, o importante é a taxa de reinvestimento do capital gerado, não é só o capital gerado agora, é o capital gerado no futuro, e esse capital gerado no futuro, ele é reinvestido a que taxa, né? É o conceito de compounding, né? É o conceito de você ter um negócio que compõe o valor ao longo do tempo de forma consistente, né? E aqui a gente já vê a importância do tempo, né? O compounding, se você parar para pensar, ele só funciona se você der tempo para esse negócio funcionar, né? Não adianta você compor um retorno a 10%, um business a 10% durante um ano, o retorno vai ser 10%. Agora, se você compuser esse retorno, esses 10%, 12%, 15% ao longo de vários períodos, né? Esse negócio, a magia dos juros compostos, que a Einstein falava que era a força mais poderosa do universo, eram os juros compostos, ela vai funcionando, né? E aí você vê o Buffett olhando para ele e falando, poxa, isso aí é verdade. E aí você vê o Buffett transicionando de comprar empresas que eram fundamentalmente baratas com base na relação preço-lucro, no dividend yield, comparadas com ativo líquido, e vê ele comprando empresas com barreira à entrada, com bons modelos de negócio. Aqui começa a See's Candies, aqui começa a Gillette, a ABC, Coca-Cola, os investimentos pelos quais o Buffett ficou famoso, os investimentos icônicos do Buffett, né? E ele falava, olha, compra um bom negócio e seja acionista, né? O Buffett brincava, olha, o meu período ótimo de ser acionista por uma empresa é para sempre, né? Compra uma empresa que ela tenha barreira à entrada, ou seja, se ela tiver barreira à entrada, o retorno vai ser acima do custo de capital
para sempre, e se esse retorno for acima do custo de capital para sempre, você, sendo acionista dessa empresa durante bastante tempo, a mágica do retorno composto vai funcionar e você vai ganhar bastante dinheiro. Tá? De novo, volta aqui o tempo como fator essencial. Teve essa conversa muito engraçada do Bezos com o Buffett, né? O Bezos uma vez perguntou para o Buffett, o Bezos com aquela mente analítica super sharp dele, né? Super preciso, ele falou, poxa, vem cá, você está dizendo que o que você faz é super fácil de copiar, é simples de fazer. Se é tão simples de fazer, por que não tem outros Warren Buffett? Por que não está todo mundo copiando você e todo mundo fica rico? E o Buffett responde para ele, olha, porque ninguém quer ficar rico devagar. Né? É a história do tempo, né? A história de você deixar o tempo como um grande aliado seu no seu processo de formação de retorno. Né? Naquela equação que a gente vê que é 1 mais R elevado a T, né? Todo mundo foca no retorno, pô, vou ter que ter um retorno alto, vou ter que ter um retorno alto, e muito pouca gente foca no T, quer dizer o seguinte, a grande arbitragem do value investing ao longo do tempo é você ser acionista de uma boa empresa, e a parte de boa empresa a gente vai ver que é super importante, você ser acionista de uma boa empresa durante bastante tempo. Por quê? Porque o retorno composto vai resolver o teu problema de valuation, qualquer que seja ele. Né? Aí, assim, então você já tem uma certa dicotomia, né, entre, poxa, eu pago só pelo presente ou eu pago pelo presente e pelo futuro? Como é que a formação de preço de uma empresa deveria funcionar? Né? Como é que a formação de preço de uma empresa deveria funcionar de verdade? Né? E aí veio a parte acadêmica para ajudar a gente a organizar um pouco isso. Esse paper de 1961, do Miller e do Modigliani, né, ele fala Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shares, ele defende uma coisa relativamente simples. Ele fala, olha, o valor de uma empresa é o steady state value, ou seja, o valor do negócio como ele é hoje, mas o valor da criação de oportunidades futuras, né, do que ele chama de future value creation, né? Ou seja, é o conjunto de oportunidades, se você quiser falar em linguagem moderna, é o conjunto de opções reais que uma empresa tem para alocar capital futuro, tá? Para a turma que gosta de conta, né, esses aqui são as equações que estão no paper do Modigliani e Miller, né, quer dizer, o valor de uma empresa é o valor do steady state, mais o valor da criação de valor futuro. Como é que a gente chega no steady state? É o lucro operacional depois do imposto normalizado, né, dividido pelo custo de capital, etc. E por que eu estou enfatizando aqui o normalizado, gente? Porque quando a gente olha o value investing clássico, a gente vai descobrir que tem uma hipótese super importante. Porque todo mundo fala assim, não, então vou fazer o seguinte, eu vou ser, que talvez tenha sido um grande erro, e por isso, porque o value investing clássico tem underperformado tanto nos últimos anos, que eles falam, não, olha, eu vou pagar só pelo presente, se eu pagar só pelo presente, se o futuro for melhor, eu estou ok, mas e se o futuro for pior? Né? Na verdade, o value investing clássico, ele assume que o futuro é igual ao presente, é igual ao melhor. Né? E o que isso está acontecendo? Né? E o que isso tem implícito? Que não tem inovação tecnológica que venha fazer que para aquele negócio seu, o futuro seja pior do que o presente. Pensa numa empresa de carroça, né, para o qual o futuro certamente foi pior do que o presente na virada do século XIX para o século XX, que apareceu outra coisa. Ou num varejista hoje em dia, numa loja de departamento nos Estados Unidos. Né? Então, assim, quando você olha para isso, para o value investing clássico, aquilo que parece ser uma hipótese conservadora, de dizer, não, eu estou só pagando pelo presente, ela, na verdade, ela pode ser uma hipótese super agressiva, porque aquele pode ser um business que está perdendo valor ao longo do tempo. Então, assim, o steady state value, ele leva em conta o lucro normalizado, tá? E aqui, a criação de valor futuro tem duas partes muito importantes, gente, que são a essência do Philip Fisher aqui. Retorno maior do que o custo de capital, é a primeira parte, entendeu, ressaltada aí, ou seja, a criação de valor futuro, ela pode ser negativa, tá? Se você investe num negócio cujo custo de capital é acima do retorno, você está destruindo o valor para o acionista. É só se imagina que você pega um business, você faz uma fábrica e você investe $1 milhão, essa fábrica te tem um custo de capital de 15% e um retorno de 10%. Né? Então você está pagando 150 milhões de custo de capital e recebendo 100 de fluxo de caixa. Você está destruindo 50 milhões por ano de valor para o acionista. Né? Então, assim, você tem que ter,
E quando é que você tem retorno de capital acima do custo de capital? Aí eu não sei se o professor Stefan da PUC está olhando isso aqui, mas ele sempre lembrava a gente, isso precisa de barreira de entrada, né? E se eu tiver algum aluno dele também olhando aqui, assistindo aqui, a gente sempre discutia isso, né? O retorno de capital só vai ser sustentavelmente maior do que o custo de capital se tiver barreira de entrada, senão as duas coisas convergem ao longo do tempo, né? E durante quanto tempo? Durante o período de vantagem competitiva, ou seja, durante o período no qual aquela empresa consegue fazer alguma coisa que as outras empresas não conseguem fazer, tá? E a última coisa que a gente vai olhar, a última equação que a gente vai olhar, que é qual que é o múltiplo que você paga por um business em equilíbrio, né? É 1 sobre o cost of equity. E a gente vai usar isso para daqui para frente descobrir quanto é que o mercado está pagando pelo valor futuro e pelo valor presente, tanto do Bovespa quanto do S&P. Tá? Tá? O que está havendo hoje em dia? Né? O value investing clássico está passando por uma crise. Né? Assim, quando você olha os value investors clássicos, os caras que usam só Ben Graham, eles todos têm tido performances muito ruins já faz uma década. Né? Aí você fala assim, poxa, mas o que está havendo? Né? O mercado mudou? Isso é alguma coisa que está funcionando de forma errada ou é só um período, entendeu, de underperformance, porque nenhuma filosofia de investimento performa bem em todos os momentos do tempo, ou seja, isso é temporário, a gente está passando por uma mudança fundamental, né? E acho que aqui a resposta é sim, a gente está passando por uma mudança fundamental que tem mais a ver com o surgimento de novos modelos de negócio que nos levam a atualizar os parâmetros, ou seja, a bússola do value investing clássico, os indicadores de valor do value investing clássico estão quebrados. Eles estão quebrados porque até pela contabilidade dos novos negócios. Tem um paper recente de um professor da NYU e de um professor da Universidade de Calgary, que ele explica, né, explicando a falha recente do value investing. E ele explora uma parte do paper, as diferenças contábeis entre os novos modelos de negócio e os modelos de negócio antigos. Uma parte super interessante é essa aqui, gente. Olha só o que aconteceu com o tipo de investimento que a empresa média norte-americana está fazendo. Né? Historicamente, você investia em ativo que a gente chama de ativo tangível, fábrica. Né? Você investia em uma fábrica para fazer, entendeu, tênis, Coca-Cola, para fazer biscoito. Né? Hoje em dia, você investe em ativo intangível, né? Em conhecimento, em marca, esse tipo de coisa. Só que essas duas coisas, elas são contabilizadas de forma diferente. Tá? Quando você investe num ativo tangível, isso não entra no teu demonstrativo de resultado, isso entra no teu fluxo de caixa. Então não afeta teu lucro líquido. Né? Quando você faz uma fábrica nova, o teu lucro líquido fica igualzinho. Né? O investimento todo entra no teu demonstrativo de fluxo de caixa. Agora, quando você faz uma pesquisa em desenvolvimento para lançar um novo algoritmo de busca, como a Google faz, você joga isso à despesa, entra na linha do SG&A. Então, por definição, a Google tem um lucro contábil menor do que uma empresa que investe numa fábrica, apesar de elas poderem estar investindo exatamente na mesma coisa, só que uma está investindo em capital intelectual, outra está investindo em capital físico. A geração de caixa das duas pode ser exatamente igual, só que a relação preço-lucro de uma empresa industrial vai parecer muito mais barata do que a relação preço-lucro da Google, ou do Facebook, ou da Apple. Né? Então, quando você olha para o PI de uma empresa, fundamentalmente o PI da década de 90, ele deveria ser mais baixo do que o PI que a gente vê para as empresas hoje, justamente só por essa mudança contábil. Né? Na década de 90, eu peguei 1990, o S&P era IBM, Exxon, imagina a quantidade de despesa que a Exxon não tem em furar poço, fazer plataforma, etc., entendeu? GE, Philip Morris, Shell, entendeu? Hoje em dia é Microsoft, Alphabet, Amazon, Google, é tudo capital intelectual, tudo entra na linha de despesa de SG&A, entendeu? Tudo afeta o lucro, entendeu? Diretamente, né? Quanto que uma plataforma de petróleo entrava na linha de CAPEX, e parecia que a Exxon é muito mais rentável que a Microsoft, não é o contrário. Né? Então, assim, estruturalmente, todo mundo fala, poxa, olha só, o S&P subiu, o PI do S&P está subindo muito ao longo do tempo. É verdade, mas estruturalmente, só pela mudança contábil, o PI deveria subir. Aí você tem que começar a ajustar outras medidas, por isso que a gente gosta muito mais da medida de usar fluxo de caixa, entendeu? E free cash flow yield e outras coisas parecidas,
porque o que interessa no final das contas é quanto a empresa gera de fluxo de caixa, não é a relação preço-lucro, o preço sobre o valor intrínseco dos ativos, etc. Né? Então, assim, como é que você capitaliza todo o investimento em capital intelectual feito na Google e reflete isso no balanço? Não tá, mas, poxa, todas as plataformas de petróleo, entendeu, da Shell estão lá. Né? Então, poxa, parece que a Shell tem uma quantidade gigante de ativo que a Google não tem. Então, se você olhar preço sobre o valor de reposição dos ativos, parece que a Shell está barata e a Google não está. Não, não é isso. Entendeu? Então, o velho investing clássico, ele precisa, pelo menos, ajustar suas variáveis contábeis para refletir o surgimento de um novo modelo de negócio, que é a fase 3. E é aqui que um velho investor vai querer realmente me bater, porque essa fase de networks, né, é uma fase que muita gente já não considera mais velho investing, mas o próprio Buffett já se curvou a isso, tanto que ele investiu na Apple, né? Então a gente tem que entender um pouco o que está por trás dessa fase 3, né? E o que está por trás da fase 3 ele tem pouco a ver com você só usar novas métricas, né? Para avaliar um ativo, ou seja, estamos inventando uma coisa nova, né? Aquela coisa do valor presente contra o valor futuro, entendeu? É você usar, entendeu? Criação de valor futuro, EVA contra price earnings, não é isso. É o surgimento de um novo modelo de negócio, que é uma coisa que a gente já falou em GACs passados, que são as plataformas, né? A gente está aprendendo ainda, né? Qual é a criação de valor de fatores de produção, como conhecimento e informação. Antigamente, os fatores de produção que criavam valor eram, entendeu, capital, fábrica, entendeu, trabalho, mão de obra, uma série de outras coisas, né? A gente está aprendendo como é que a economia da informação, tem uma série de livros super interessantes recentemente sobre a economia da informação, né? Além disso, esses negócios se organizam de uma forma particular, né? Eles se organizam em rede, né? E por que isso é importante? Né? Porque o negócio tradicional, a teoria microeconômica vai te dizer, de novo, voltando ao professor Stefano, ele falou isso para a gente durante muito tempo na PUC, um retorno tradicional, uma empresa tradicional ela tem retorno decrescente de escala. Quanto maior você fica, menor vai ser o seu retorno. Uma empresa que se organiza em rede, ela tem efeito de rede. O efeito de rede é um retorno crescente de escala. Quanto maior você é, maior o seu retorno. Tá? Então, o que isso faz? Isso faz com que você tenha o surgimento de oligopólios naturais. Né? Voltando aqui, isso aí é um slide que eu tomei emprestado da apresentação do GAC passado, né? O que é uma plataforma? Né? Elas são esses ambientes de custo marginal zero e efeito de rede. Né? Então, o que isso faz? Olha, ele tem um custo fixo gigante para você fazer o novo algoritmo de busca da Google, para você criar uma Amazon, mas depois disso, o custo é essencialmente zero. Né? E o efeito de rede faz com que você, quanto mais você usa aquela rede, mais poderosa ela fica, o retorno crescente de escala. Então, quando você tem custo marginal zero com retorno crescente de escala, você dá o surgimento ao oligopólio. E o oligopólio é bom para ganhar dinheiro de verdade, entendeu? Então, aqui já tem uma grande lição para quem olha essa nova fase, entendeu? Para quem considera isso uma nova fase, né? Você se organiza em redes e normalmente só vai ter uma rede que é vencedora. Você tem um mercado que é o winner takes all, né? E como é que eu provo isso? Olha só que interessante, de novo, de uma apresentação passada, né? Isso aqui é tanto produtividade no setor da indústria como no setor de serviços, né? A história sempre foi, o líder inova, o segundo naquele setor copia, o líder inova, o segundo copia, o líder inova e tem uma margem maior, o segundo copia. Olha só o que está acontecendo com a margem desses negócios ao longo do tempo. O líder inova e os setores não são capazes, e os segundos, os terceiros, os competidores não têm sido capazes de copiar, especialmente no setor de serviços, que é onde você está tendo os maiores efeitos de rede, né? Então, isso significa que aquela história de, olha, poxa, inovação é um processo constante que você faz e o cara copia, você faz e o cara copia, chega em algum momento que você tem uma barreira de entrada tão grande, você tem um efeito de rede tão grande que você faz e o cara não consegue copiar, né? Imagina se a gente quisesse fazer uma rede social para competir agora com o Instagram, entendeu? Poxa, a gente vai ter 2,4 bilhões de pessoas conectadas, entendeu? Não vai, então a gente vai conseguir competir com o Instagram, com a densidade do Instagram? Acho que não, né? Então, isso muda um pouco, e voltando àquela ideia do competitive advantage period, né? Qual é o tempo de período de vantagem competitiva? Se você tem efeito de rede, talvez esse tempo de vantagem competitiva seja relativamente grande, né?
E isso você mostra claramente nas margens das empresas que investem em capital intelectual, né? A margem das empresas que investem em capital intelectual, que fazem mais pesquisa e desenvolvimento, ela tem sido sustentavelmente acima das margens das empresas tradicionais. Ou seja, a gente está vendo aqui, e é aqui que o velho investing tradicional também tropeça, porque o velho investing tradicional, o velho investing clássico, ele assume uma certa reversão à média, né? Ele fala, olha, a empresa está ganhando muito dinheiro hoje, vai deixar de ganhar dinheiro, a empresa que está perdendo muito dinheiro em algum momento vai voltar a ganhar dinheiro, uma certa... Na verdade, não é isso que está acontecendo, né? Na verdade, você está tendo uma disparidade, os líderes estão ficando cada vez mais líderes, tem uma discussão grande aqui se a gente vai entrar com a regulamentação antimonopólio para quebrar essa história de líderes cada vez mais líderes e ganhos oligopolísticos, mas na verdade, quando a gente olha para isso, o que você está vendo é que os líderes são cada vez mais líderes e têm cada vez margens maiores, e essa margem está vindo do investimento em pesquisa e desenvolvimento, ou seja, o fator de produção mais bem remunerado hoje em dia é capital intelectual, ideia, dados, né? Voltar a um tema de GAACs passados, né? Então, assim, a fase 3, qual é a evidência do Buffett nisso, né? Qual é a expressão da Berkshire Hathaway? Hoje ele tem mais ou menos 130 e burdoada bilhões de dólares investido em Apple, né? Então, assim, e o Warren Buffett fala, poxa, a Apple é provavelmente o melhor negócio que eu conheço no mundo, né? É um negócio que todo mundo precisa, tem efeito de rede, ele fala de efeito de rede, né? Ele fala entendeu? De todos os serviços que você pode ter. Hoje em dia a Apple tem mais ou menos uma base instalada de 1 bilhão de aparelhos no mundo, né? Então é a rede de 1 bilhão de aparelhos, na qual você pode, entendeu? Vender serviço, música, entendeu? Apple Pay, uma série de outras coisas, né? E eu acho engraçado que numa reunião recente da Berkshire Hathaway, as pessoas perguntaram para o Charlie Munger, né, que é o parceiro do Buffett na Berkshire, o que ele achava do investimento do Buffett em Apple, que o Buffett sempre foi um cara que foi avesso ao investimento em tecnologia, né? E o Charlie Munger, com a forma bem irônica dele, ele falou, olha, tem duas hipóteses. Ou ele enlouqueceu, ou ele aprendeu alguma coisa nova. Ele falou, eu prefiro a ideia de que ele aprendeu alguma coisa nova, entendeu? Mas dá para ver isso aqui quando você vê a cabeça do Buffett nessa tabela aí embaixo. Ele fala, olha só que interessante, quando ele defende a ideia do investimento em Apple. Quando a gente começou a olhar a Apple, ela era uma empresa que tinha 215 bilhões de dólares de receita e 21 bilhões de ações, desculpa. Hoje, a Apple é uma empresa que tem 365 milhões de dólares de receita, ou seja, ela tem uma receita 70% maior, com 20% a menos de ações, ou seja, ela usa o fluxo de caixa para comprar as próprias ações. Ele falou assim, pô, olha só que interessante, isso aqui é o valor do compounding. Cada vez mais esse negócio tem um retorno tão grande e tão poderoso que ele faz cada vez mais receita, cada vez mais retorno, com cada vez menos unidade de capital, entendeu? Olha só que bacana. Pega isso ao longo do tempo e você tem uma grande hipótese de que essa rede, que a Apple efetivamente tem um valor de rede, que ela vai ser daqui a 10 anos igual ou maior do que ela é hoje, entendeu? E você fala assim, poxa, compõe isso ao longo do tempo, daqui a 10 anos esse negócio vai valer muito mais, né? Apesar de já ser um business de 2 trilhões de dólares, né? Então, assim, essa é a essência do Buffett. A gente define a essência do que o Buffett viu na Apple nesse quadrinho aqui, né? Então, gente, resumindo aqui essa parte, né? Você tem a fase 1, né? O que a fase 1 ela preconiza? Ou o que é a hipótese básica? De que o futuro é igual ao presente. Aqui já tem uma hipótese super importante, que todo mundo acha que é conservadora, mas hoje em dia, com o advento de mudança tecnológica, ela não é tão conservadora assim, ela pode ser uma hipótese super agressiva, de que o futuro é igual ao presente, né? Ou seja, não tem mudança tecnológica. E o que a gente acredita hoje em dia é que as mudanças tecnológicas estão acelerando. Então, essa hipótese básica da fase 1 de value investing, acho que já é uma hipótese básica super questionável, né? O que acontece é que você acaba caindo numa série de value traps, comprando empresa de varejo um múltiplo baixo que vai sumir, ou comprando empresa que faz carroça num múltiplo baixo que deixou de sumir. O Graham e Dodd são os grandes exponenciais intelectuais desse negócio. Desculpa, a fonte ficou pequenininha aqui, gente. Eu estou forçando aqui vocês a usarem um pouco mais da acuidade visual de vocês, mas o foco é em ativo fixo, dividendo. O conceito essencial aqui é o conceito de margem de segurança, tá? E quais são os investimentos que o Buffett fez icônicos nessa época? A própria Berkshire ou a Blue Chip Stamps, essas coisas que eram negociadas abaixo do valor patrimonial. A fase 2,
o futuro ele é melhor ou é igual ao presente, né? Você usa o tempo e o compounding a seu favor. Aqui estamos falando do Philip Fisher, né? Estamos falando dos intangíveis, da análise competitiva, a própria análise de Porter de uma empresa, da gestão de uma empresa, de conhecer aquela empresa futura de forma bastante precisa, né? E aqui os investimentos do Buffett que ficaram icônicos são Coca-Cola, See's Candies, Gillette, né? A fase 3 é a fase onde, se você for um velho investor de verdade, você não vai concordar comigo, ou se você for um velho investing muito, muito purista, né? E a fase 3 te diz, olha, a hipótese básica é que o futuro é melhor que o presente, né? Ou seja, empresas vão criando valor ao longo do tempo durante seu período de vantagem competitiva, né? Você tem efeito de rede, né? Crescimento. O Bill Miller, da Legg Mason, é um dos grandes expoentes, ou foi um dos grandes expoentes, ele outperformou o S&P, durante algum tempo foi o maior período de outperformance do S&P, ele outperformou o S&P, se não me engano, durante 17 anos seguidos, né? A gente está falando do valor da informação, do valor das redes, como é que essa informação, como é que essas redes se ajustam ao longo do tempo e no espaço, né? E o investimento icônico do Buffett aqui foi a Apple, tá? Gente, colocando na prática, tá? Para não ficar muito longo aqui. Isso aqui é uma conta fácil de fazer, tá? O que o S&P precifica hoje como criação de valor presente ou criação de valor futuro, tá? A gente usa aquela conta que é 1 sobre o custo de capital, aquilo 1 sobre o custo de capital te dá o múltiplo de equilíbrio menos o múltiplo presente, vai te dar o quanto o S&P precifica de crescimento futuro. Quando você olha hoje, o S&P ele está mais ou menos em linha com o que ele precifica de crescimento futuro ao longo da sua história, né, desde a década de 60. Né? Normalmente, 2/3 de valor do steady state business, mais 1/3 de criação de valor futuro. Né? Aqui tem um big if, tá? Se você assumir um custo de capital, e o Paulo falou do risk, da possível subida da taxa de juros, do Fed dizendo que vai subir até 2,5, aqui eu usei 3,5 como um valor mais extremo. Né? Se você assumir que a taxa de juros livre de risco vai para 3,5, aí sim você já chega a um valor próximo de criação de valor futura de 50% do valor do S&P. Você já chega perto a um desvio padrão, né, de criação de valor futura no S&P. Né? Mas hoje em dia, quando você vê com o custo de capital atual, você não vê nenhuma grande diferença do que você viu na história. Né? Ou seja, a gente está pagando mais pelo crescimento hoje em dia do que a gente pagou no passado? Não. Deveria. Tem uma história, acho que tem uma hipótese importante, dizendo que talvez a gente devesse pagar mais hoje pelo crescimento, criação de valor futura, porque você tem efeito de rede, você tem barreira de entrada. Né? Mas vamos discutir isso ao longo do tempo. E para o Bovespa, para terminar aqui, gente, o Bovespa é uma conta, para variar, sempre mais complicada. Eu peguei o múltiplo do Bovespa e usei 2 hipóteses de custo de capital, porque o que a gente está vendo, e a gente já falou muitas vezes sobre isso, é esse choque de custo de capital que a gente está vendo no Brasil. Né? Então, se você assumiu 15% de custo de capital, né, você pega o múltiplo atual do Bovespa e você vê que 81% do valor do Bovespa é o valor de steady state, e 18% do valor do Bovespa, ou 18,6% para ser preciso, é o valor de criação atribuído à criação de valor futura. A 15% de custo de capital, ou seja, a gente está assumindo que esse choque de custo de capital que a gente viveu nos últimos 6 meses é permanente. Se você voltar para o mundo pré-6 meses atrás, ou seja, para o mundo não é o mundo da Selic a 2, não, tá, gente? É o mundo da Selic, sei lá, 6,5, tá? Alguma coisa assim. Um mundo onde o teu custo de capital é 11%, na verdade, se o custo de capital do Bovespa for 11%, o que o mercado precifica hoje é uma destruição de valor futuro, ou seja, que as empresas no Brasil vão destruir valor no futuro, e essa hipótese parece uma hipótese relativamente dura. Você pode até dizer, Arthur, eu não concordo com 11% de custo de capital, mas se você concordar com 11% de custo de capital, você está dizendo para mim, olha, eu acredito que no futuro as empresas, a conclusão lógica é no futuro as empresas do Bovespa vão destruir valor e não criar valor, e essa parece para mim uma hipótese relativamente forte. Tá? Mas, anyway, aqui tem uma discussão que é uma discussão muito mais sobre custo de capital, sobre como ver. Aí, cada um faz a sua hipótese em relação a isso. Então, terminando, gente, que eu já usei muito tempo, né, assim, qualquer estratégia de investimento estática, ela tem problema. Então, o velho investing clássico tem problema, a gente tem que ajustar isso, né.
O Value Investing tem várias vertentes, ele evoluiu ao longo do tempo, né? Quer dizer, ele foi do Ben Graham para o Fisher, para a economia de rede, e essa parte da economia de rede eu confesso que é mais controversa, um value investor pode discordar fundamentalmente disso, mas alguns conceitos permanecem essenciais, que são o conceito de margem de segurança, de analisar um negócio e não uma ação, o conceito de compounding, o tempo, o círculo de competência e efeitos de rede aí para os mais modernos ou para os mais ousados, né? E a parte de, poxa, como é que a gente aplica isso? Né? A síntese do Modigliani e Miller permite a gente diferenciar entre o que é valor presente, steady state de uma empresa, o que é valor futuro. Né? O S&P precifica hoje algo em linha com a sua média histórica de criação de valor futuro, que eu acho que é uma hipótese, não é uma hipótese agressiva, mas se você leva o custo de capital para 3,5, ele já está um desvio padrão acima da média. Né? E para o Brasil, a conclusão depende do gosto do freguês, ou seja, se você usa um custo de capital de 11%, aí sim você chega à conclusão de que o Bovespa está barato e que está precificando a destruição de valor futuro das empresas brasileiras, que eu acho que é uma hipótese muito dura, não é o que a gente viu nem nos piores momentos das crises da década de 90. Né? Agora, se você usa 15%, você está dizendo, olha, 20% do valor do Bovespa é criação de valor futuro, não é valor presente. E eu paro aqui, gente. Obrigado pela atenção de vocês e eu passo para o Faveri. Obrigado, Arthur. Eu vou compartilhar também a tela rapidinho para a gente falar um pouco dos portfólios. E aí a gente abre rapidamente para perguntas e respostas. Vamos lá. Passar um pouquinho primeiro sobre a renda fixa, o que a gente viu. Acho que teve 2 pontos fundamentais, acho que o Paulo abordou bem os 2 que aconteceram no mês passado e um pouco do que está acontecendo também nesse começo do mês de novembro. Então, basicamente, a gente viu sinalizações de diversos bancos centrais, principalmente dos bancos centrais dos países desenvolvidos, na linha de indicar o início de uma redução dos estímulos monetários, né, ou até mesmo já começar a implantar a partir de agora de novembro, como é o caso do Banco do Canadá, que disse que encerrou o seu programa de compra de ativos e que agora vai manter o tamanho do balanço estável, ou seja, todos aqueles títulos que forem vencendo, eles vão rolar. E o segundo ponto é a questão da inflação, né? A gente viu que, de fato, a inflação aqui nos Estados Unidos vem se mantendo num patamar bastante alto, e no mês passado foi o 5º mês seguido que ela esteve acima de 5%. Acho que esses 2 pontos somados, principalmente essa indicação mais hawkish, né, que significa que os bancos centrais estão mais inclinados à redução de estímulo, a gente viu um efeito bastante interessante, aliado à inflação, a gente viu um efeito bastante interessante na curva de juros aqui dos Estados Unidos, como a gente pode ver no gráfico da esquerda de cima. A gente viu que as taxas de 2 a 5 anos, elas subiram, né, elas aumentaram aí cerca de 20 pontos base, e as taxas mais longas, ali de 25 a 30 anos, elas caíram cerca de 10 pontos base. Em termos de setores, né, de estratégias dentro de renda fixa, a gente viu todo um movimento bastante de correção, né, e principalmente ali em Global High Yield, que foi a pior performance dentro de renda fixa. Quando a gente passa para a renda variável, acho que também teve 2 pontos fundamentais no mês passado, e aí, em linhas gerais, o que a gente viu foi uma melhora do sentimento de risco, né, em relação a setembro. Como a gente comentou na reunião passada, uma série de riscos impactaram os mercados no mês de setembro, e no mês de outubro a gente viu um arrefecimento desses riscos. Então, o que a gente, no final do dia, encontrou foi uma melhora desse sentimento, e também por 2 motivos principais. O primeiro deles é a questão política aqui nos Estados Unidos. A gente viu uma resolução parcial aí, né, e os 2 partidos, Partido Democrata e Partido Republicano, entraram num acordo para aumentar o teto da dívida americana em 480 bilhões de dólares, e adiou agora para dezembro uma resolução com relação a essa questão do teto da dívida e também com relação ao orçamento para o ano fiscal de 2022. E o segundo ponto é com relação à temporada de resultados aqui nos Estados Unidos, né? Acho que vocês acompanharam, e é uma temporada que novamente surpreendeu bastante. Cerca de 80% das companhias entregaram resultados com relação ao lucro acima do esperado,
e 2 temas fundamentais surgiram nos conference calls das companhias aqui. O primeiro deles é a questão dos problemas nas cadeias de produção, que a gente já vem falando bastante, né? Isso tem impactado uma série de setores, inclusive aumentando preços e tendo efeito na inflação. E o segundo, que também tem um efeito na inflação, e o Paulo comentou na apresentação dele, é a questão da falta de mão de obra, né? Isso também tem tido um efeito em salários, no aumento de salários. Então, acho que esses 2 pontos somados podem indicar que, é óbvio que a questão do problema da cadeia de produção, isso pode se acomodar ao longo do tempo, né? A gente tem visto, por exemplo, hoje mesmo a Toyota divulgou que a questão dos chips já está sendo mais normalizada, pelo menos para ela voltar a produzir carros. Então, a gente tem visto algumas indicações de que esses problemas nas cadeias de produção podem melhorar, mas, em linhas gerais, esses 2 pontos têm um efeito bastante negativo na inflação. Quando a gente olha com relação à performance das bolsas, né, a gente viu, como a gente já comentou, as bolsas americanas performando bem no mês passado, seguido pelas bolsas europeias. No ano, destaque para a bolsa canadense, que tem um foco bastante relevante em commodities, Índia, Estados Unidos, né, tanto o S&P como a Nasdaq com pontos positivos, e do lado oposto, a gente tem visto as bolsas latino-americanas com performances piores. Quando a gente olha para os setores específicos aqui nos Estados Unidos, destaque do mês passado, o consumo discricionário, que subiu quase 11%, e aqui tem um efeito muito interessante, né, que tem uma companhia, que é a Tesla, que tem um peso bastante relevante dentro desse setor, e ela subiu 46,6% no mês passado, e foi o grande catalisador para essa performance mais forte do setor de consumo discricionário. E, em segundo lugar, ali, com destaque positivo, o setor de energia, muito impulsionado, mais uma vez, pela questão do preço, das altas dos preços do petróleo, e também dos resultados das companhias do setor, que tem vindo muito bom. No ano, destaque também para o setor financeiro, que tem tido uma performance muito boa. E aí, para falar um pouquinho das nossas decisões do comitê, lembrando a todos que a gente tem 4 carteiras modelo, né, e a gente sempre gosta de falar da segunda, que é o perfil moderado. Tem 2 colunas ali, uma alocação neutra e outra alocação tática. A tática é que a gente está, como a gente está posicionado nesse exato momento, e o que a gente fez, na verdade, a decisão que a gente tomou foi não fazer nenhuma alteração no portfólio, a gente manteve todas as nossas posições intactas. A gente tem aí um caixa cerca de 8,5%, 42% em renda fixa, bastante conservador em renda fixa, tá? Isso é super importante, como o Paulo comentou, a gente tem uma expectativa de que as taxas de juros, principalmente essas taxas mais longas, elas comecem a aumentar, né? A curva abra, e isso teria um efeito bastante forte, principalmente nos ativos com prazo de vencimento mais longo. Então, a gente está conservador nessa parte do portfólio. Na parte de renda variável, a gente também tem ali perto de 40% do portfólio, mas bastante diversificado em geografias, estratégias, estilos, e para complementar o portfólio, os investimentos alternativos, que dependendo do perfil do cliente, ele pode também adicionar alternativos e líquidos nos nossos portfólios, principalmente no XP Global Strategies, que representa o perfil moderado, a gente tem, a grosso modo, alternativos líquidos na carteira, tá? Então, falando um pouquinho mais para vocês do XP Global Strategies, hoje a gente está com uma exposição em termos geográficos, né, a Estados Unidos e muito maior no portfólio, cerca de 78% do portfólio em América do Norte, Estados Unidos e Canadá, cerca de 11,5% em Europa e 10% do portfólio em Ásia, né? Então, quando a gente olha por classe de ativo, renda variável dos Estados Unidos é a principal classe, seguido de renda fixa de curto prazo. Como eu comentei, a gente tem um foco bastante conservador na parte de renda fixa, seguido dos alternativos. Então, essas são as três principais estratégias no nosso portfólio. Olhando o portfólio de renda fixa propriamente dito, né, a gente tem 41% no XP Global Strategies no final do mês passado, tá? Essa é a fotografia do último dia do mês passado. Então, a gente tem 41% do portfólio, mas como vocês podem ver na tabela do lado direito, na parte de cima, a gente tem um prazo de vencimento muito curto, né? Então, a gente tem um duration de 2 anos, um vencimento médio aí de cerca de 3 anos. Isso ajuda a gente a proteger bastante o portfólio desse movimento das taxas de juros que a gente tem visto desde o final do ano passado. Então, mesmo as estratégias de high yield
e de mercados emergentes, elas também têm um prazo de vencimento mais curto, e isso ajuda a gente a proteger bem o portfólio, e a gente complementa o portfólio com uma estratégia de pós-fixado, que também pega muito bem esse movimento das taxas de curto prazo, que a gente viu que aconteceu no mês passado, né? Esses também são ativos que têm um prazo de vencimento também bastante curto. E aí na parte de renda variável, é também, como eu comentei, uma carteira bastante diversificada. A gente tem, tanto em relação à exposição setorial, como vocês podem ver na tabela do meio, quanto em relação à distribuição em estilos, está na tabela da direita, na parte de baixo. Então, a gente está bastante, eu diria que a gente está bastante confortável com o nosso portfólio. Esse é um portfólio que tem uma exposição ao setor financeiro. Eu vi que tinha algumas perguntas, né, como proteger, que é o tipo de ativo que a gente poderia investir nesse cenário de inflação mais alta. Um deles é o setor financeiro, que, como eu comentei, ele tem performado muito bem. Outro é o setor de commodities, também, que também tem performado muito bem. Depois a gente pode entrar nas especificidades de cada um deles, mas o setor financeiro a gente tem uma posição direcional no XP Global Strategy de cerca de 3%, e obviamente que outros gestores que a gente tem no portfólio também têm estratégias, investimentos no setor financeiro, e quando a gente olha, a gente tem cerca de 21,5% do portfólio nesse setor. Para finalizar, a gente tem também as nossas estratégias de investimentos alternativos. Eu não trouxe o slide, mas a gente tem quatro grandes investimentos, né? O primeiro é um fundo de eventos corporativos, o segundo é um fundo de prêmio de risco, o terceiro é um fundo de tendências, né, um fundo quantitativo, e o quarto é um fundo imobiliário, como a gente gosta de falar no Brasil, que investe em tijolo e está focado em renda, né? Então, depois, se vocês quiserem um pouco mais de informações, a gente pode passar para vocês todas elas. E com relação à performance, mês passado, o XP Global Strategies terminou com uma performance de 1,8% positivo, e a gente finalizou o mês passado, no ano, com uma performance próxima a 4%. Nos últimos 12 meses, a gente tem uma performance aí próxima a 10%, até um pouco acima do que a gente sempre diz, e a gente acha que esse é um portfólio bastante diversificado, que a gente está mirando aí um retorno próximo a 5%, 6%, com uma volatilidade também próxima a 6%. E aí, dito isso, eu passo para o Arthur e para o Paulo, para a gente já iniciar as perguntas-respostas. A gente vai tentar responder algumas, e aquelas que a gente não conseguir responder, sintam-se à vontade para encaminhar para a gente, que a gente responde depois. Obrigado, Faveri. Obrigado, Arthur. Puxou uma belíssima apresentação. Faveri, aproveitando que a gente está falando da carteira, talvez você queira responder a pergunta do Arthur sobre a característica do estilo core. Basicamente como a gente olha, né, eu e o Arthur, a gente já teve até algumas discussões com relação a essas classificações. A gente usa para essa apresentação aqui, a gente utiliza uma classificação do Morningstar, e muitas vezes a gente não concorda muito com o que vem dito ali, o que é value, o que é growth, e o Arthur mesmo, na fala dele, trouxe alguns componentes que mesmo a estratégia de value vem mudando bastante, né? Então, eu acho que se eu pudesse tentar reproduzir o que é essa estratégia, basicamente é uma estratégia que combina um pouco os dois elementos, né? Então, é um foco maior, obviamente, no nosso portfólio hoje em crescimento. A gente tem uma preocupação com relação a crescimento, principalmente das empresas de tecnologia, aquelas que têm uma geração de caixa futura, né, um valor esperado futuro muito grande, né, que grande parte do seu valor esteja na perpetuidade, em função desse aumento de taxa de juros, mas a gente gosta bastante dessas empresas mais que geram bastante fluxo de caixa, como o Arthur comentou, que você pode analisar tanto da ótica velho, né, como uma Apple, um Alphabet da vida, por exemplo, que geram muito caixa no presente, mas também tem uma expectativa futura de ser uma empresa melhor e dos seus ativos entregarem mais retorno do que estão entregando, do que o custo de capital delas, né, vamos chamar dessa forma. Então, acho que é um pouco de uma mistura de tudo ali, e a gente utiliza o Morningstar como base para essa classificação. Legal, Faveri. Deixa eu só pegar uma primeira pergunta do Eric ou do Álvaro Bueno, que a pergunta é se a depreciação do renminbi, que é de 10%,
pode primeiro ser artificial e no futuro deprimir o preço de commodities. Eu acho que os canais de transmissão são bem diferentes. Na realidade, eu veria o renminbi como o lado oposto da apreciação da taxa de câmbio nos Estados Unidos, do dólar, ou seja, contra as outras moedas. Então, eu acho que essa é a tendência olhando para 2022, e isso é uma precaução que o investidor tem que ter, que a história de um investimento global pode ser excelente, mas tem que tomar muito cuidado com os crosses e com as taxas de câmbio, especialmente com relação ao dólar no ano que vem. E eu acho que o preço de commodity tem muito mais a ver com o efeito micro, com um problema de escassez, do que realmente algo que o governo está manipulando ou não. E dessa forma, acho que o maior risco não é a taxa de câmbio, mas sim se tivermos, devido à questão imobiliária, uma desaceleração mais forte na China e menor crescimento e, portanto, menor demanda por commodities. Arthur? Deixa eu pegar uma pergunta aqui do Fernando, que ele fala se a gente pode traçar um paralelo entre a concentração que ocorreu no início do século XX nos Estados Unidos em petróleo, telecom e a tecnologia atual. A resposta é: o problema hoje é mais difícil, Fernando. Por quê? Porque quando você olha o que o Rockefeller fez, ele simplesmente comprou todas as refinarias dos Estados Unidos quando ele criou a Standard Oil, né? A AT&T, ela era um monopólio, né? Tinha toda a telecomunicação norte-americana. Então, aquilo era um monopólio meio que regulatório, um monopólio meio que não por natural. O que acontece hoje em dia é que a gente está dando poder monopolístico para Google, para Facebook, para Amazon, naturalmente. Isso, ou seja, é a diferença de um monopólio que é criado artificialmente, com você usando muito capital para comprar todas as refinarias, e você criando um monopólio porque todos os consumidores estão indo para a mesma escolha. E aí você fala assim, bom, é muito mais fácil resolver quebrar a Standard Oil e a AT&T do que você atacar a Google, porque você ataca a Google e a União Europeia está fazendo isso. O 2,8 bi de multa lá ficou, né? Eles mantiveram a multa de 2,8 bi, mas você está atacando um negócio que o consumidor está escolhendo por livre e espontânea vontade. É mais difícil, né? Não é tão fácil de fazer, e sem querer entrar no legalês aqui, mas já entrando no legalês, a escola antitrust norte-americana hoje em dia ela é guiada pela escola de Chicago, e a escola de Chicago diz, olha, eu tenho que intervir se tem dano ao consumidor. E qual a régua de dano ao consumidor? É preço. Se o preço está subindo, tem dano ao consumidor, eu tenho que intervir. Tecnologia diminui preço. Então, o pessoal fica meio, poxa, como é que eu vou, entendeu, intervir? Você tem que, primeiro, eu acho que vai haver um esforço nesse sentido, porque é um governo democrata que quer, entendeu, controlar um pouco mais essas grandes empresas, mas você tem que primeiro mudar a régua, criar um novo arcabouço intelectual, uma nova, entendeu, forma de pensar, entendeu, juridicamente falando, para poder começar a atacar essas empresas. Então, não é tão fácil assim, não. Mas vai ser tentado, não tenho a menor dúvida. Deixa eu pegar uma pergunta do Juan aqui. Oi, vai, Paulo. Não, vai lá, Arthur. Ele travou para mim, Paulo. Arthur, não sei se para você também. Não, tinha travado. Eu vou pegar a pergunta do Juan. Juan, pensei que você fosse meu amigo, tá? Porque ele me pergunta para falar de Tesla. Valorizada, como é que a Tesla se encaixa nesse modelo? Com dificuldade, assim, de verdade. Olha, não, agora falando sério. A Tesla, você tem um problema. Todos esses negócios que a gente vem falando, Google, Facebook, Alphabet, Alphabet é Google, né? Google é Apple, eles usam menos capital. A Tesla não. A Tesla, no seu business de fazer carros, ela é um business de capital intensivo, tanto que elas têm as Gigafactories, né? Então, assim, quando você olha para isso e você fala assim, poxa, a Tesla vai ter... Então, o valuation atual da Tesla implica que tudo bem, ela é uma empresa que usa muito capital, então para crescer, para fazer mais 1 milhão de carros, ela vai ter que fazer outras Gigafactories, que já faz com que o retorno sobre capital empregado seja menor, e para você justificar o valuation da Tesla, você tem que usar um conceito meio Apple, que é dizer o seguinte, olha, a Tesla vai ser um bando de veículos autônomos conectados, e dentro desses veículos autônomos conectados, você vai começar a vender serviço. Você vai estar lá, entendeu?
indo para o trabalho, vai aparecer uma telinha com tuas compras de supermercado, com não sei o quê, com a tua Tesla Music, com qualquer outra coisa. Você tem que começar a incorporar alguns elementos de valuation que pro business automotivo nunca foram relevantes. Então, você está já pagando muito, sim, pelo crescimento futuro. Se eu fizesse aquela decomposição de Tesla, eu te diria que o valor futuro te daria mais ou menos 80%, ou seja, o que o mercado espera que a Tesla vai fazer daqui para frente é mais de 80% do valor atual hoje em dia. Tá? Arthur, e se Tesla está em questão, imagina a Rivian com um IPO inicial a esse valor sem ter revenue. Mas um comentário que eu acho que iria adicionar à escola de Chicago também é que, como você tem uma probabilidade de fracasso muito grande, então você tem que pensar em 1.000 empresas de tech, das quais umas vão dar certo. Então você tem que ter um pote de ouro ao final do arco-íris, que é o monopoly rent, ou seja, a renda de monopólio, que umas vão ganhar e outras não. Então, se você destrói essa monopoly rent, na realidade você desincentiva essa loteria, esse investimento, e eu acho que é prejudicial. Uma pergunta rápida do Reinaldo sobre como defender o caixa em dólares da inflação. Primeiro, não fazer bobagem, que é cash is trash, ou seja, não ficar sentado num monte de dinheiro. E segundo lugar, não se enganar com renda fixa, ou seja, renda fixa com yield negativo e com juros subindo, eu acho que pode ser fatal. Então, com isso, você já resolve 40% do problema. E eu acho que renda variável capta melhor, e você tem que escolher ações com betas de inflação alto, e o Faveri já mencionou financials, eu adicionaria imóveis, empresas com pricing power significativo e com custo unitário de trabalho muito baixo, e por último também os commodities. Acho que com isso você poderia se proteger. Tips, na realidade o pós-americano de treasuries seria uma outra opção, mas como é um mercado tão confuso e distorcido pela presença do Fed, você pode acabar tendo um total rate of return negativo e não vai te proteger contra a inflação no curto prazo. Deixa eu pegar a pergunta do Gus aqui, falando que se as recompras de ação não foi um elemento importantíssimo nas empresas de velho que o Warren Buffett comprava. A alocação de capital adequada, sim, e a recompra de ações é só uma parte da alocação de capital adequada, Gus, que é o seguinte, por exemplo, o Buffett durante muito tempo não tinha recompra na própria Berkshire Hathaway, ele inseriu esse recompra de ações da Berkshire Hathaway, se não me engano foi em 2012 ou 13, que aí ele falou, eu compro toda vez que a ação estiver abaixo de 1.3, 1.4 book value. Por que ele falava? Ele falava, olha, se você consegue reinvestir o teu capital acima do teu custo de capital, para que você vai me devolver o dinheiro? Então, assim, olha, o que acontece é que a Apple tem tanto dinheiro, gera tanto caixa, que ela consegue fazer os dois. Ela consegue reinvestir e consegue recomprar a ação. Então, assim, é uma parte importante, você fala do Outsiders, que é um livro fenomenal nesse sentido, a alocação de capital é uma parte importante. A alocação de capital vai muito além de só recompra de ações. É saber quando recomprar e quando não recomprar. Se você tem uma oportunidade de investimento que vai te dar um retorno de 50% e o teu custo de capital é 15%, você não tem que recomprar a ação, você tem que você tem que realizar essa oportunidade de investimento, entendeu? Então, é um pouco dos dois. Aqui tem uma pergunta anônima, e, portanto, minha resposta vai ser anônima também, sobre alguma visão específica sobre equities em Europa. A gente gosta, eu acho que, sob o ponto de vista de recuperação, e se você compara os ciclos de atividade americano e Europa, eu acho que você pode ter um repique, que é a tese principal nossa para 2022, que você vai ter uma retomada novamente nos Estados Unidos. Acho que essa retomada inicialmente pode já ser forte no final do quarto trimestre na Europa e no princípio do ano que vem. Então, sobre a parte de earnings, o perfil é muito bom, e sobre a parte de valuations também acho que é interessante. Então, sim, acho que a visão de Equity Europe é boa. No entanto, cuidado com a taxa de câmbio, porque o dólar deve se apreciar e vai tirar bastante desses ganhos que você poderia ganhar em euros na Bolsa na Europa. Deixa eu responder uma pergunta que eu acho que eu não fui claro aqui. As pessoas estão me perguntando sobre a questão do custo de capital do Bovespa de 11% a 15%.
Então, deixa eu fazer bem claro, deixa eu tentar me explicar de forma clara, acho que eu não fui muito claro, peço desculpas. Hoje em dia você tem um múltiplo do Bovespa, que é alguma coisa próximo de 11, tá? De 8 vezes lucro, 8,10, 8,11 vezes lucro lá, esperado, tá? Você tem um múltiplo justo do Bovespa se você usar 11% de custo de capital ou se você usar 15% de custo de capital. Se você usar 11% de custo de capital, o múltiplo justo do Bovespa é 9 alguma coisinha, tá? Então, você vê assim, olha, ele está negociando a 8, desculpa, o múltiplo justo é 9. A diferença de 8 para 9, ou seja, esse 1 ponto percentual de múltiplo, é o que o mercado precifica, entendeu, de destruição de valor, porque se o múltiplo justo é 11 e ele está negociando, desculpa, se o múltiplo justo é 8 e ele está negociando 9 e ele está negociando a 8, tem um múltiplo aqui, um ponto de múltiplo aqui, que o mercado está te dizendo, olha, vai destruir valor. Por quê? Porque o justo é 9 e ele está negociando a 8, tá? Quando o múltiplo justo é determinado usando o 15 como custo de capital, se você usar 15 como custo de capital, o múltiplo justo do Bovespa é alguma coisa perto de 6 e alguma coisinha, né? Quase 7. Então, ele fica menor do que o múltiplo atual. Então, o que isso significa? Que o múltiplo atual está pagando por alguma coisa que é o valor futuro, é esses 20% que a gente chega lá, né? Então, não significa que, poxa, há 15% de custo de capital, o Bovespa vai ter um crescimento de lucro daquilo. Significa que se você acredita que o custo de capital de uma empresa é 15% do Bovespa, o múltiplo justo do Bovespa é 7. Poxa, mas ele está negociando a 8. 8 é alguma coisinha. Então, poxa, de 7 a 8 alguma coisinha significa que você está supondo que ele vai criar valor no futuro, né? Pode ser verdade, pode não ser verdade. É só esse o ponto. Paulo, quer responder uma última, dado o horário? Sim, tem uma pergunta aqui sobre se Staples é um bom hedge contra a inflação. Em geral, é um setor que vai bem, mas nem toda empresa no setor vai bem, porque depende muito da capacidade de repassar custo, e elas estão sofrendo tanto com custo como unskilled labor e custo de mão de obra. Então, ela já vem alertando no seu guidance o risco de ter uma performance pior devido a um squeeze em earnings. Eu acho que o setor tem um beta de inflação bem menor, por exemplo, do que um beta de commodities de inflação. Então, eu prefiro commodities, você vai estar muito melhor hedgeado do que com os staples. Deixa eu pegar a última pergunta aqui, Faveri, que essa pergunta é interessante, que ela pergunta se a gente vê paralelo no início da Web 2.0 com o que a gente está vendo hoje, com a Web 3.0, que o que é Web 3.0? NFT, ou Non-Fungible Token, tokenização, Decentralized Finance. Gente, sem dúvida nenhuma, se a gente estiver fazendo esse GAC daqui a 5 anos, o mercado financeiro vai ser profundamente diferente e mais descentralizado. O que a gente está passando, e isso aí não é só em finanças, não. A gente está passando por aquilo que a gente chama de a atomização da economia, ou seja, a escala ótima de produção, a gente já falou isso da última vez também, vai diminuindo, né? E quando você tem peer-to-peer transaction, que é o que o Decentralized Finance ou seja, eu posso negociar ação direto com o Faveri sem precisar passar por uma bolsa ou alguma coisa assim, posso negociar meu carro direto com o Faveri sem precisar passar por um cartório no meio dessa história toda, entendeu? Isso vai fazer com que a desintermediação financeira faça com que o mercado financeiro seja profundamente diferente. Então, sim, a gente está descobrindo agora as aplicações novas que a gente pode usar, e aí daqui nos próximos 5, 10 anos a gente vai ver uma mudança muito profunda. Concordo com isso. Antes da gente split, deixa eu falar sobre stock splits. E eu acho que é uma tendência bem interessante, exatamente o desmembramento desses grandes conglomerados, né? A gente tem visto AT&T, GE e hoje Johnson & Johnson. Eu acho que é uma tendência que a gente deve ver de racionalização e de pegar esses Frankensteins que tem uma mistura de negócios que não são compatíveis. Eu acho que é uma tendência bem interessante da indústria aí, going forward. Queria então agradecer a presença de todos. A gente acabou não respondendo algumas perguntas, mas sintam-se à vontade para encaminhar para os seus banqueiros e todo o nosso time de investimentos, tanto aqui dos Estados Unidos quanto do Brasil. A gente está à disposição para responder todas essas perguntas e outras que possam surgir também. Obrigado, Paulo. Obrigado, Arthur. Gente, muito obrigado.